Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cuidados Avançados, o podcast de baixa densidade tecnológica, mas que discute assuntos complexos para que você, profissional da PS, possa se sentir acolhido diante dos inúmeros desafios relacionados ao cuidado das pessoas com feridas. Eu sou Fabiane Ribeiro, enfermeira, sanitarista, coordenadora da equipe de educação do TLRS, curadora e conteudista do curso Cuidados Avançados, Feridas no Pé Diabético. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre a consulta de acompanhamento da pessoa com diabetes, que tem uma úlcera nos pés, com as enfermeiras estomaterapeutas Laura Ferraz e Sheila Mai. Nós vamos discutir outras abordagens que podem ser contempladas em consultas subsequentes. As nossas convidadas de hoje você já conhece. Elas são enfermeiras, especialistas, com ampla experiência na atenção primária, saúde digital, teleenfermagem, docência e preceptoria de alunos. Elas se destacam em suas áreas por apresentarem uma trajetória acadêmica sólida, com prêmios e aprendizagens, permeada por vivências práticas em diferentes espaços. Sheila, Laura, sejam muito bem-vindas ao nosso segundo videocast. Então, depois do sucesso que foi o primeiro, nada mais justo do que trazer vocês para a gente dar sequência à nossa conversa. Eu que agradeço, hoje eu vim acompanhada. Acompanhada de um pezinho aqui, um pezinho bem complicado, pra gente lembrar, né, que apesar da nossa primeira consulta abranger muitas coisas, ela ser muito complexa, ela não termina, né, o nosso cuidado não termina num primeiro atendimento e a gente tem muitos desafios pela frente. Então, seguimos por aí hoje conversando sobre esses desafios do segmento. Muito bem, agradeço também a possibilidade de estar novamente aqui com vocês. E é isso que a Laura falou, né? Falar de segmento, a gente vai pontuar algumas coisas, mas muitas delas podem vir a partir do primeiro contato que vocês tiverem, que a gente não vai dar conta de acessar hoje, mas pincelar, né, algumas coisinhas importantes para a gente fazer no nosso dia a dia. Então, meninas, primeira consulta, conhecemos a pessoa, entendemos a importância, né, das 5 etapas do processo de enfermagem, fizemos esse primeiro contato. Como é que a gente dá sequência, então, ao cuidado dessas pessoas? A gente vai se encontrar de forma sistematizada, então acho que, retomando, né, da primeira consulta, é importante a gente fazer a classificação de risco, acho que esse é um talvez dos principais pontos para a gente não se perder, né, para a gente não perder esse paciente de vista, definir qual é a classificação, quando que eu vou precisar ver ele de novo, até porque talvez uma das primeiras estratégias do segmento seja conseguir que esse paciente retorne, né? Uhum. A gente vai encontrar ele em diferentes momentos, então a gente vai, com sorte, né? A gente vai conseguir chegar naquela pessoa que ainda não desenvolveu uma complicação da diabetes, né? E a gente vai poder abordar todas as questões de educação e de prevenção, que é um grande desafio. Vai ter aquela pessoa que vai chegar já com uma lesão, né, instaurada, onde a gente vai ter que fazer o cuidado local e o cuidado sistêmico. A gente pode se deparar com um usuário que já tem uma amputação prévia, né, ou que está em risco de uma amputação, então uma situação bastante grave. Então a classificação de risco ela é importante para isso, né? E se ele não retorna, né, no nosso combinado, a gente precisa pensar na busca ativa, né? Isso é algo que eu entendo como mais um dos privilégios da atenção primária, né, que é quando a gente tem uma área descrita, então a gente tem pessoas, a gente sabe quem são as pessoas que estão sob nossa responsabilidade, e aí a gente propõe, inclusive, né, lá no começo do curso, que a gente possa olhar quem são essas pessoas no nosso território, as pessoas com feridas, mas a gente pode ampliar isso para a gente ter uma lista. E aí os indicadores da atenção primária já nos demandam isso, né? A gente conhecer o nosso território, saber quem são as pessoas com diabetes que moram naquele território e poder construir aquela agenda de quanto em quanto tempo eu vou encontrar essas pessoas e chamar, né, os nossos parceiros, os agentes comunitários de saúde, algumas lideranças da comunidade para fazer essa busca ativa desses usuários para que ele retorne. Então, penso que talvez o primeiro desafio do segmento seja esse, garantir que a pessoa venha. E ali a gente vai refazer todo esse pensamento do processo de enfermagem no sentido de entender aquela prioridade que eu elenquei no primeiro encontro, ela foi resolvida? Ela ainda está pendente?
O que aconteceu que a gente não conseguiu instituir? A gente tinha combinado de vir fazer o curativo a cada 2 dias. O paciente não está conseguindo vir, né? Como é que a gente vai reverter isso? Ou então, não, a gente solucionou. A ideia era ele fazer uma adaptação do calçado, né? Um calçado que não estava legal pro pé dele, estava machucando, estava fazendo calo. Ele conseguiu providenciar um calçado novo. Qual é a nossa próxima prioridade, né? Eu preciso fazer de novo um exame físico? Aconteceu alguma coisa nesse intervalo de tempo, que vai poder ser de 30 dias, de 3 meses, de 6 meses, que demande toda uma anamnese, um exame físico completo de novo, ou eu posso dar seguimento de onde eu parei no último encontro, né? E ali vai se estabelecer uma nova prioridade. E aí essa prioridade é de vários âmbitos, assim, né? Eu pontuaria, talvez, algo que pode ser um pouco negligenciado por nós e que a gente pode lançar mão também de chamar um profissional da área, são as questões da alimentação, né? A gente sabe que impacta, a questão da nutrição e hidratação do paciente impacta diretamente no processo cicatricial. Mas muitas vezes a gente não tem domínio. Como é que a gente aborda, né, questões de alimentação? Então, chamar para junto dessa consulta ou articular para que esse paciente tenha acesso a um nutricionista, por exemplo, vai ser de grande valia. E aí é independente se ele já tem uma ferida ou se ele ainda não desenvolveu uma ferida. Então, acho que um dos pontos que a gente pode olhar no segmento são essas articulações com outros profissionais para abordar outras questões, como a nutrição, como algo relacionado ao próprio movimento. Então, se é um paciente que já não tem, que já fez, né, uma amputação, ou que está com uma lesão, precisa de uma adaptação na marcha, ou de uma órtese, uma prótese, né, pacientes, colegas, né, da fisioterapia ou até da própria educação física, dependendo de quem está mais próximo da gente. Terapeutas ocupacionais, né? Também. Terapia ocupacional, exato. E outro profissional que é importante é o psicólogo, né, considerando que a condição da ferida está muito associada à depressão, a isolamento no domicílio. Então a gente tem vários fatores psicossociais que influenciam. Então, quando a gente fala mesmo nesse cuidado, né, da ferida especificamente, na consulta de segmento é o momento que a gente vai abordar as dimensões que na primeira a gente talvez ficou mais direcionado a uma anamnese mais clínica, né, ficou mais direcionado a um exame físico. Bom, e agora como que eu dou conta de um ser que é integral, né, e que tem as suas demandas psicossociais e que muitas vezes também a condição financeira vai influenciar muito, né, na condição da alimentação, na condição da necessidade do investimento, às vezes numa cobertura. Então, poder pensar em estratégias, conhecer dentro das possibilidades, ir até o local, né, e aí acho que a Laura traz um aspecto importante, que é a busca ativa. Né, na situação de faltosos. E aí o desafio maior, talvez, dessa busca ativa também que ela aconteça a visita domiciliar, não somente no momento da falta, mas para conhecer aonde que vive essa pessoa, qual é o ambiente, porque ela nos traz, às vezes, algumas questões que ficam no nosso imaginário e somente quando a gente entra na casa se depara com a situação e aí sim consegue entender o porquê, né, que a gente não está tendo uma resposta ou o porquê que a pessoa não nos está trazendo algumas questões que às vezes está né, relacionado a algumas questões que ela se sente com vergonha ou enfim o seu domicílio que não é apropriado para determinadas condições, né? Tem pessoas que talvez não tem nem água quente, né? Não tem água quente, aí no inverno não tem condições de fazer uma higiene adequada. Então, se aproximar do contexto do domicílio é extremamente importante. Acho que nesse sentido, Sheila, acho que é importante a gente reforçar é que a atenção primária é um espaço privilegiado, especialmente quando a gente fala em vínculo, né? Então, por exemplo, na primeira consulta, se a gente está falando de uma pessoa que chegou agora no território e que acessou a unidade daqui a pouco pela primeira vez, a gente tem um recorte de uma realidade. E aí a atenção primária proporciona, pelo princípio da longitudinalidade,
a gente fazer esse acompanhamento, poder criar o vínculo com essa pessoa e entender melhor do contexto. Então, o que era prioridade daqui a pouco na primeira consulta, que era algo mais clínico, num segundo momento pode ser que a prioridade seja algo que nem esteja diretamente relacionada com a saúde biológica, né? Pode ser uma questão social, é isso. Ele não aderiu ao tratamento, mas daí eu fui na casa, o paciente não tem água, né, potável, né? Não tem água encanada. E isso acontece, né? Questões de... E aí, bom, o principal, então, é a gente ver como é que ele vai manter a higiene, ou o principal é a gente ver como é que ele vai ter o que comer. Então, assim, a gente tem muitas... a atenção primária é muito diversa, a gente tem uma desigualdade social muito grande, algo que a gente já trouxe no outro videocast. Então a gente precisa considerar esses outros pontos de determinantes sociais de saúde, de entendimento da pessoa do que a gente está explicando, que são coisas que a gente vai abordar também ao longo do curso. E eu acho que nesse sentido é ter a tranquilidade de que essas são questões muito complexas e que não vão depender só do enfermeiro. Então mas tá na nossa atribuição essa articulação, essa coordenação do cuidado, né? Mais um atributo da atenção primária, mas que eu acho que pela nossa formação enquanto enfermeira, a gente tem esse olhar um pouco mais ampliado, né? De fazer todas essas conexões com outros profissionais. E aí a gente falou aqui de alguns profissionais que compõem, né, uma equipe multiprofissional. Pensando na estrutura de atenção primária, é uma equipe ampliada, digamos assim, né? Agora, tem algumas conexões que a gente precisa fazer relacionado a ter ou não protocolos, né, instituídos na nossa prática. Então, os protocolos de enfermagem, que são aqueles documentos, né, onde o nosso município vai fazer uma adesão para que a gente tenha mais autonomia, eles são extremamente importantes. A gente não vai entrar nesse aspecto aqui, mas a gente estimula, né, que vocês façam esse movimento nos seus locais de trabalho, que é de ter esses protocolos para ampliar a nossa resolutividade, seja com a solicitação de exames ou a prescrição de medicamentos, inclusive. Mas quando a gente não tem isso instituído, ou até quando a gente tem, né, o contato com o colega, com o médico assistente desse usuário também é fundamental, né? Dentro da classificação de risco, a gente vai ter as consultas intercaladas, né? Porque esse é um usuário a pessoa com diabetes, ela vai precisar ser vista sempre pelo médico e sempre pela enfermeira. E em momentos intercalados. Então, essa comunicação, né, entre esses dois profissionais é fundamental. Para que, né, quando esse paciente vem, ele não precise repetir tudo de novo que a gente já avaliou, né? Ou tudo de novo o que o médico já perguntou para ele. Então, isso precisa ser complementar. E, na medida do necessário, bom, eu tenho aqui na minha classificação que eu faço atendimento hoje e com o médico ele vai retornar só daqui 6 meses. Mas eu identifiquei hoje que ele está com uma hemoglobina glicada, que foi um exame que eu pedi lá na primeira consulta, completamente alterada, né? Ele não está dentro do alvo e que estratégia a gente vai precisar, né, para recuperar, para que daqui 6 meses ele já tenha retornado para a normalidade, assim, né? Então, vai precisar dessa comunicação e ter esse canal, né, junto com o profissional, torna as nossas consultas muito resolutivas nesse sentido. Principalmente quando a gente, pegando o gancho, né, Laura, quando a gente pensa na avaliação do pé, quando sinaliza alguns sinais de infecção. Muitas vezes a gente precisa compartilhar, sim, esse olhar, porque está vinculado, né, à necessidade de algum exame mais específico, como um raio-x, no qual, se nós não temos protocolos para solicitar, a gente vai precisar do compartilhamento desse cuidado. Então, quando a gente pensa no cuidado da pessoa com diabetes, a gente se encontrar com uma equipe interprofissional é extremamente importante. Mas se a gente não tem acesso a essa equipe, né, em algumas conformatações, às vezes
é mais difícil acessar o psicólogo, o nutricionista, o fisioterapeuta, mas minimamente a equipe mínima da atenção primária tem que estar compartilhando esse cuidado, que é o enfermeiro, que é o médico, o agente comunitário de saúde, o técnico de enfermagem. Mas aí eu acho que entra um ponto que é importante, que é conheça a rede de atenção à saúde que você está inserido. Porque tem muitos serviços que não vão ser diretamente na atenção primária, mas a gente tem um serviço para onde a gente pode encaminhar, ou que a gente pode solicitar uma avaliação, enfim. Existem inúmeros arranjos de rede de atenção nos diversos municípios que a gente tem pelo país. Então, quando a gente entra no município e começa atendendo a atenção primária, é muito importante que a gente entenda qual é a rede que o município tá inserido, né? E quais são os serviços que eu posso acessar, os profissionais que eu posso acessar, até a questão de encaminhamento para reabilitação física, dependendo, né? A gente tem alguns locais que tem protocolo para isso, estamos apropriados disso, estamos fazendo uso, né, do que já é disponível, então é a gente também fazer esse resgate e buscar entender como que a rede, né, da nossa região funciona. E aí me veio um exemplo muito clássico, né, Fabi, que é, por exemplo, a pessoa com diabetes que já tem ali a doença instalada, que é o pé de Charcot. Né? Quantas vezes vai necessitar de um calçado adaptado? Talvez a pessoa não tenha condição de comprar, porque tem um custo mais elevado. Bom, na rede de atenção à saúde, talvez eu não tenha diretamente para onde regular para a adaptação de um calçado, mas eu tenho outros dispositivos que são sociais que fornecem também, né, enfim, calçados adaptados. Então esse mapeamento é extremamente importante, é resolutivo e proporciona qualidade de vida também para as pessoas. Lembrei de mais uma situação que é muito importante no nosso dia a dia, o envolvimento do técnico de enfermagem. Primeiro porque nós somos, né, responsáveis pelo cuidado também que esse profissional realiza, e ele deve ser compartilhado. E muitas vezes eu vejo que no nosso dia a dia, a gente, enquanto enfermeiros, acaba fazendo o planejamento de enfermagem e não compartilha ele com o técnico, mas na efetivação e implementação do cuidado, o técnico compõe de uma peça muito fundamental no cuidado, porque quem realiza a limpeza dessa lesão? Muitas vezes é o nosso colega, é o técnico de enfermagem. Então a gente precisa trazer ele nesse compartilhamento do cuidado. E aí a gente trouxe a importância de compartilhar a responsabilidade, o cuidado com a pessoa, né, que está ali com a lesão, com a ferida. Compartilhamos com o médico, e a necessidade de a gente compartilhar com o técnico de enfermagem, porque vocês viram que limpar uma ferida não é tão simples assim, né? Precisa da técnica adequada, da pressão adequada. E se nós não envolvermos o técnico nesse cuidado, vai desencadear alguma fragilidade nesse cuidado. E é interessante, né? Porque a gente tem, às vezes, uma fama, né, de ser centralizadora do cuidado, e aí acaba que a gente não dá conta de fazer tudo, né, e o cuidado da pessoa com ferida, ele é um cuidado muito frequente, né, tem aqueles casos onde a gente vai querer ver esse usuário todos os dias na unidade, né, ou todos os dias na unidade, um dia no domicílio, enfim, então a gente tem uma dinâmica que é muito próxima. E será que a gente precisa estar junto todos os dias, né? Eu acho que não, né? Eu acho que a gente não pode estar todos os dias com esse paciente. Claro que em alguns períodos, em um período mais crítico, né? Sim, a gente pode fazer esse acompanhamento, mas qual que é o nosso papel? Né? O nosso papel é fazer essa avaliação, e aí a gente está aqui falando já há bastante tempo, né, sobre como os elementos dessa avaliação para a gente ter segurança naquilo que a gente está fazendo e poder delegar o que é de cada profissional também, né? E o técnico, ele é o nosso parceiro, ele é os nossos olhos todos os dias com aquele paciente, né? Então, é nossa responsabilidade fazer a prescrição do cuidado. Então, assim, o momento que a gente faz a prescrição, a gente compartilha, né? E ele precisa entender o porquê que a gente está fazendo isso. Então, assim, ok, ele não faz um diagnóstico de enfermagem, mas ele precisa entender por que a gente selecionou aquela como prioridade agora, né? Porque tu vai orientar, tu vai ali compartilhar, tu vai fazer o primeiro curativo para fazer essa prescrição. Muitas vezes essa prescrição é verbal e a gente não pode esquecer que ela precisa estar escrita, né? De como fazer esse passo a passo e tudo mais, decidir a cobertura.
mas quem vai estar executando isso no dia a dia é o técnico. Então, ele precisa estar ciente, né, da nossa linha de raciocínio para aquele caso, né? Porque senão é isso, porque daí talvez ele não veja muito sentido em fazer essa limpeza todas as vezes, né? Ou ele não veja muito sentido em a gente proteger uma borda, ou daqui a pouco não... Ou ele vai estar atento aos sinais, por exemplo, de uma osteomielite. Uns sinais logísticos, ou daqui a pouco, né, algo que é muito comum em feridas no pé das pessoas que têm diabetes, que é a formação da hiperceratose, né? Ele vai estar vendo aquele tecido formando ali, mas daí não sei se isso é importante ou não vou falar, não vou identificar. E sinais de infecção, eu acho que são talvez o ponto mais sensível, assim, né? Que não é fácil de identificar, né? A gente tem diversas alterações que podem cursar com sinais e sintomas de inflamação, né? Uma ferida crônica, ela é uma ferida estagnada na etapa de inflamação, né? Se vocês não lembram, voltem lá, voltem algumas casas pra gente retomar, porque assim, isso é muito importante, né? Muitas vezes a gente acaba super tratando, né, pacientes com feridas crônicas, com antibiótico terapia via oral, quando não tem indicação, justamente por essa dificuldade de identificar sinais e sintomas de uma infecção. E o contrário também é verdade. Muitas vezes a gente deixa de tratar infecções que são muito sérias e que podem cronificar, que é o caso das infecções ósseas, da osteomielite, porque não conseguiu identificar isso de forma precoce. Então, isso, e é o nosso papel também, a questão da educação permanente da nossa equipe, da educação continuada da nossa equipe, é compartilhar esse tipo de conhecimento. Então, a osteomielite, o paciente com diabetes, ele já é um paciente que tem uma predisposição a infecções, né? Ele está muito exposto a infecções, e quando ele tem uma ferida, então, isso se multiplica em muitos graus, em muitos níveis. Mas, como ele pode cursar, primeiro com alterações ósseas, alterações internas, antes de manifestar uma ferida ou mesmo uma infecção, a gente precisa estar atento, né? E isso já é um fator de risco, já é algo que a gente precisa fazer uma investigação para a osteomielite, né? Por isso a importância de fazer a avaliação. A gente sempre volta, né? É um ciclo, na verdade. É por isso que a gente fica, às vezes parece até repetitivo, né? Mas fazer essa avaliação e compartilhar esse olhar clínico com o técnico de enfermagem é fundamental. No momento que a gente tem uma alteração óssea num pé de uma pessoa com diabetes, onde a gente pode já classificar como um pé de Charcot ou não, ou quando a gente tem algum eritema, né, alguma alteração de temperatura, né, um fator preditivo de alteração em pé da pessoa com diabetes é a alteração da temperatura. Então a gente já tem inclusive equipamentos, né, onde os pacientes podem fazer essa verificação da temperatura todos os dias, e aí tendo alguma variação de temperatura já é um sinal de alerta para desenvolver uma lesão, uma infecção. O aumento da dor, né? Tem uma lesão mais cavitária, que já tem exposição de osso. Bom, daí nem se fala, a né? gente precisa. E na APS a gente vai ter um pouquinho de limitação nesse diagnóstico, que o padrão ouro para um diagnóstico de osteomielite vai ser com uma biópsia óssea, né? E então necessariamente a gente vai precisar encaminhar. Mas tem uma etapa que a gente pode fazer, que é isso, que é conseguir identificar esse fator de risco e iniciar a investigação com o exame de imagem, que vai depender do que a gente tem acesso. Geralmente a gente tem acesso ao raio-x, mas se a gente tiver acesso a uma ressonância ou uma tomografia, ela já dá um passo a mais, e a gente tem alguns exames os exames laboratoriais que também vão ajudar, né? Exato. Então, poder antecipar, né, esse passo, fazer essa investigação, porque daí, o meu raio-x não é sensível o suficiente, porém ele é um parâmetro, e aí de novo, né, a gente já falou várias vezes sobre isso, a gente tem instrumentos, a gente tem pontos que a gente precisa registrar, que é para eu ter o parâmetro. Bom, agora o raio-x não mostrou nenhuma alteração, mas o exame laboratorial já mostrou, ou ele não mostrou, ótimo.
beleza, vamos continuar. Que é complementar, né? Exato, complementar. A gente vai continuar acompanhando aqui, a gente vai melhorar os cuidados locais, vai retomar lá a técnica da limpeza, vai fazer o desbridamento, vai articular toda aquela nossa rede para tentar um calçado, melhorar os níveis glicêmicos e, né, e chamar todo mundo ali para esse cuidado para a gente evitar. Mas dali um tempo a gente vai poder repetir esses exames e seguir, né, com esse acompanhamento, com registro, podendo evitar, inclusive, internações, né, porque quando a gente identifica uma osteomielite, o encaminhamento para ortopedia, né, para o nível secundário, ele é mandatório, porque é essa especialidade que vai ter condições de fazer uma biópsia óssea e aí fazer um tratamento. Lembrando, gente, que tratamento de osteomielite é com antibiótico endovenoso. Não adianta tratar com antibiótico oral, que a gente não vai resolver o problema. Isso a gente falando de uma osteomielite crônica. E numa osteomielite aguda é emergência, né? Então isso precisa estar muito claro para toda a equipe, e sabe, né? Que às vezes eu me deparo com algumas situações, né, na prática, no qual a gente se depara com sinais, né, e aí os exames laboratoriais solicitados para complementar, que vocês vão ver lá na apostila, estão lá, e aí eu vejo constantemente a solicitação do SWAP, né, e aí acho que é importante a gente trazer isso, porque não é aconselhável, né, a solicitação e o uso do exame, porque ele é superficial. Então hoje nós temos outros recursos. Na suspeita de uma osteomielite aguda, a gente encaminha para o nível de atenção secundário, né? Vai para a emergência, vai para a UPA. Se eu não tenho UPA, vai para a emergência hospitalar, porque precisa de uma intervenção mais imediata para não ter uma futura amputação, né? Exato. E mesmo de rotina, né, Sheila? Acho que também a gente costuma ver com alguma frequência a ferida aumentou um pouco de secreção, né? Começou a ter um cheiro diferente. Vai lá e coleta um swab. Ferida crônica é colonizada, o swab vai tirar ali só os fragmentos superficiais, né? E aí o que é potencialmente grave para gerar uma infecção de partes moles, uma infecção um pouco mais profunda, a gente não consegue, né, coletar com swab. Então, é por isso que existem protocolos, a gente tem guidelines para tratamento de infecções, né, tratamento de infecções sistêmicas e esse contínuo, e aí acho que a gente também, né, pode voltar lá para a apostila onde tem inclusive uma imagem. A gente precisa conseguir identificar muito bem esses sinais e sintomas ao longo desse contínuo e sempre tentando evitar, né, chegar na necessidade de uma antibiótico terapia sistêmica. Acho que só, assim, complementando em relação aos profissionais, a gente citou diversos, mas queria também pontuar a importância do agente comunitário de saúde nesse cuidado, porque inclusive muitas vezes são eles que nos informam desses dispositivos diferentes que tem na comunidade e que fornecem alguns insumos ou alguma tecnologia, né, algum tipo de cuidado, a depender do que cada local, né, tem aí disponível. E também é isso, é compartilhar o que a gente pensou de planejamento com o técnico, mas que o agente comunitário também esteja ciente, porque muitas vezes ele vai auxiliar também na busca ativa, ele que vai conhecer a realidade da pessoa, vai conhecer a casa, vai conhecer a família, toda essa dinâmica também de território, né? Trabalho em equipe, né? E caso complexo, demanda complexo. Plano de cuidados e a gente tem que envolver o máximo de pessoas nesse plano, pessoas que realmente, né, sejam chaves, né, nesse cuidado, incluindo o próprio usuário e o seu familiar, cuidador, né? Exatamente. Bom, meninas, para fechar, acho que brevemente, se a gente puder trazer, assim, o que torna o cuidado de uma enfermeira avançado? É desafiador, né? Mas eu acho que o que torna o cuidado da enfermeira avançado é esse olhar integral. É ver aquilo que é do meu escopo profissional enquanto enfermeira e eu poder dar conta desse cuidado. E aí avançado no sentido de eu organizar e bancar um cuidado para a pessoa com diabetes. E aí, vendo assim, né, na minha... o que me fez pensar agora muito sobre isso, que quando chega uma pessoa já com uma amputação, uma ferida,
eu me questiono, né? Aonde que eu não tive um envolvimento tão profundo que chegou ao ponto de desenvolver uma lesão. Então, talvez, para mim, o cuidado mais avançado é o que previne, né? O que não faz a úlcera acontecer, o que não leve a uma amputação. Porque as evidências trazem que se nós tivermos um cuidado sistemático, organizado, previamente a gente pode prevenir, né? Em quantidades importantes. Então, talvez o cuidado mais avançado seria eu não fazer com que isso apareça, né? A lesão, a amputação. Mas a partir disso, bom, como que eu dou conta com os meus conhecimentos, né? Com os conhecimentos que vocês adquiriram aqui no curso, para dar conta de tratar com as melhores evidências, com os recursos que eu tenho disponível e também entender que eu sozinha não vou dar conta daquela lesão, que eu vou precisar de uma equipe e talvez mais avançado é eu trazer a pessoa para o cuidado compartilhado. A partir do momento que a gente traz, acho que esse é um grande desafio e que às vezes a gente, porque ele demanda muito trabalho no nosso dia a dia, poder compartilhar, pensar junto, identificar a pessoa, te trazer elementos que não estão talvez escritos, né, detalhados em alguns lugares específicos. Como é que eu incorporo isso na minha prática diária, compartilhando o cuidado com a pessoa, com a equipe? Cara, eu acho que a Sheila, né, resumiu assim de uma forma muito completa o que eu penso e para resumir numa frase, assim, eu acho que é a gente abandonar o pé diabético, né, e começar a olhar para a pessoa com diabetes e, se possível, que ela não tenha um problema no pé. Então, para mim, o cuidado isso avançado, né? É isso, é a gente poder abandonar mesmo o pezinho aqui e passar a cuidar das pessoas. Neste episódio, falamos sobre as possíveis abordagens na consulta de acompanhamento de pessoas com feridas nos pés. Você deu o primeiro passo rumo a uma prática mais segura e resolutiva. Muito obrigada pelo seu tempo e sua atenção. Até a próxima!